eu quero mais uma vez agradecer aqui, a gente já fez isso nos bastidores, mas eu quero agradecer o convite da Ana, como presidente da comissão da advocacia corporativa, o André, que fez a ponte, grande amigo de longa data, e cumprimentar todos os amigos que estão aqui, porque realmente esse tema, ele é um tema que sempre vai estar na nossa cola, né? Ainda mais em se tratando de advocacia corporativa, uma vinculação muito forte do advogado com o negócio da empresa que ele serve, seja dentro da empresa, dentro do jurídico, seja trabalhando para essa empresa, estando do lado de fora. Então, temos que compreender várias coisas, porque nós estamos vivendo realmente um mundo mais acelerado, um mundo que traz desafios, e não tem como a gente falar de desafios de carreira sem compreender que mundo a gente está. Não adianta nada você fazer um rol de soft skills aqui, olha, o advogado tem que ter A, B, C, Z, de soft skills, de habilidades, etc., porque não é simplesmente cumprir um checklist. A gente tem que estar muito atento a saber que ambiente a gente tem em volta, que tipo de expectativa tem em relação à nossa presença naquela relação ali, de servir, né, a empresa juridicamente, olhar além dos contratos, olhar além dos negócios, entender, enfim, uma série de outros conteúdos que não tem, às vezes, nada a ver com o jurídico, com o assunto técnico, e que a gente precisa estar o tempo todo atento, porque não tem nada mais dinâmico nessa vida que uma empresa viva, né? Uma empresa com uma linha de comando que precisa estar extremamente competitiva num mercado que, às vezes, a gente não compreende, porque nós falamos de serviços, nós entendemos de serviços, e aí você vende, como eu aprendi com o Marcos, né, Marcos? Elevadores, né? E aí você não é mais um advogado, você é um executivo que entende de elevadores e entende das relações jurídicas que estão ali. O teu grande objetivo não é fazer o direito acontecer, é fazer a venda de mais elevadores, e cada um de nós aqui dentro das nossas realidades, né, cada qual no seu negócio, tem esse objetivo em mente. Então, cada contexto vai trazer desafios diferentes, cada contexto vai trazer impactos diferentes na nossa história. Eu ia até fazer uma apresentação aqui, mas eu acho que vai ficar mais legal a gente falando, e depois, se vocês quiserem, eu mando esse material que eu preparei aqui, mas porque eu acho que eu gosto de ver vocês, assim, a gente tem que ter um bate-papo, a gente está falando de um jurídico desburocratizado, de uma forma um pouco mais direta de tratar coisas que às vezes dão muita volta, né, que a gente precisa ter mais objetividade. Então, primeira coisa que a gente, dentro de uma relação corporativa, a gente precisa pensar, e estando dentro de uma unidade de, entre aspas, negócio, chamada departamento jurídico, é entender o que esperam de nós. Qual é o nível de visão da alta direção em relação do papel do jurídico? Isso é muito relevante, porque a gente pretende, né, a gente gostaria, a gente deseja que as direções das empresas entendam o papel estratégico de um jurídico, mas isso vai depender muito de empresa para empresa. Isso vai depender muito da cultura dos donos, se a gente estiver falando de empresa familiar, se a gente estiver falando de empresa multinacional, se a gente estiver falando de empresa média. Você tem uma variedade muito grande de possibilidades. Então, quem está dentro desse ambiente precisa entender isso com uma clareza tranquila. O que esperam de mim? Como é a visão do meu cliente principal aqui dentro, meu cliente interno, para que a gente compreenda até onde a gente pode ir e pelo que a gente pode lutar em razão de mudanças que a gente pode fazer acontecer ali dentro daquele ambiente. Então, obviamente que a gente está falando de um jurídico que não pode ser aquele jurídico antigão, que fala não para tudo, que nada pode, que impede os negócios, né? Porque o empreendedor ele não tem essa velocidade,
Ele tem uma velocidade supersônica e, às vezes, ele chega num jurídico com freio nas ABS, nas 4 rodas, e fica aquela confusão, né? Todo mundo querendo fugir do jurídico. E depois, quando você vai pegar o problema, ele já está realmente uma bomba atômica para ser desarmada em 30 segundos. Então, a gente entender isso e ter maturidade, um misto de maturidade empresarial e maturidade profissional para compreender o para que a gente está ali, né? Não é para fazer valer a nossa vontade, é para fazer valer a necessidade de fazer negócios por parte de uma empresa. Então, esse é um ponto assim fundamental, é um soft skill fundamental, ter visão sistêmica, entender a posição do jurídico, entender quem são os players ali, quem que interfere, né, nos caminhos, para que a gente possa entregar aquilo o mais próximo possível do que esperam de nós. Então, nesses objetivos, a gente tem que entender que, ainda dentro do jurídico, uma outra soft skill importantíssima, que é a capacidade de relacionamento com profissionais de outras áreas. A gente vai ter, depende da empresa. A gente vai falar com o engenheiro, a gente vai falar com o economista, a gente vai falar com o pessoal de marketing, a gente vai falar com a turma do financeiro. Você tem uma série de profissionais que não têm a mesma formação, e aí eu preciso realmente de advogados mais permeáveis na linguagem, mais compreensíveis na linguagem e capazes de fazer pontes. E não ser aquele aquáriozinho lá distante e tal. Não, você tem que fazer pontes o tempo todo. Todos na empresa internamente são clientes do jurídico, em alguma medida. Então, a gente precisa aprimorar esse relacionamento, como quem está de fora, como em escritório de advocacia, precisa aprimorar a relação com o seu cliente, e isso a gente fala. O jurídico precisa aprimorar a relação com seus clientes internos. Então, esse é uma outra capacidade que nada tem a ver com advocacia, com código de processo ou coisas do gênero, mas que é importante para o desenvolvimento da coisa toda. E aí, a nossa função como advogados, mais do que qualquer coisa, é remover obstáculos, é ser muito, sabe, alguém que consegue enxergar o como solucionar questões que vão em vários caminhos aí, que nós também temos que compreender, porque o jurídico ele é um meio, ele não é um fim. E isso faz toda a diferença quando a gente chega numa empresa, por exemplo, e aí eu recomendo para vocês darem uma olhada no site da FNQ, a Fundação Nacional de Qualidade, que por acaso tem sede, salvo melhor juízo, em Porto Alegre, onde eles olham, aí olhando para a empresa, tá? Já estou fora do jurídico, já estamos olhando para o cliente. Uma empresa que precisa estar competitiva hoje, ela tem uma série de fatores e variáveis aí que ela cuida, e aí o jurídico precisa entender isso, precisa entender quem são os clientes da empresa, precisa entender que rol de informações e conhecimentos sobre o negócio são importantes para a gente estar cada vez mais imerso na cultura. Precisa entender o tom da liderança, qual é a visão, né, do C-level aí, se for uma empresa grande. Precisa entender como se tratam os processos internos. Então, ok, eu como jurídico, eu fui de jurídico de concessionária concessionária de energia elétrica. Eu ia para o laboratório, eu tinha que fazer audiência, eu estava no início de carreira, e eu fazia JEC, e fazia todas as audiências da noite. Então, num bairro super aqui da cidade, que eu ia com... O meu preposto era meu segurança. Que eu falava assim, eu não posso ir sozinha aqui, porque eu acho que eu não volto, eu vou ser sequestrada, vai acontecer alguma coisa. E eu lembro que a gente só perdia as ações de consumidor, só tomava, né, na cabeça ali o tempo todo, o juiz não entendia o que era quilowatt, o que era fase... Enfim. E aí eu cansei daquilo, falei assim, não, chega, deu para mim, vai lá no laboratório, convence os meninos de me dar um relógio aberto, porque é isso que eu vou levar vou começar a levar relógio para audiência, porque esse povo ou vai
entender por bem ou por ótimo, né? Então, a gente tem que entender os processos, entender como é. Eu precisava entender como é que funcionava uma subestação que estava longe de mim, entender qual era o problema quando caía dava um raio, cortava um fio de alta tensão, matava lá um monte de cabeças de gado, e a gente tinha que entender um pouco disso. Então, os processos da empresa, como ela se organiza, como que funciona, quem instala o quê, quem faz o quê, quem constrói o quê, é fundamental para a gente ter a visão geral. Depois, quem são as pessoas que trabalham, como é que funciona esse nível hierárquico aí, e também quais são as estratégias e planos. Um jurídico que não sabe ou sabe pouco do plano estratégico da empresa para o ano, para o triênio, que seja, está navegando em outro mar, né? Então, e aí começa a ficar, a comunicação não fecha, porque a gente tem que trabalhar em prol daquele planejamento. Para aí sim a gente começar a falar de resultado, que aí o jurídico vai ter como buscar resultado fazendo aquilo que sabe fazer. Então, esse pensamento ele é fundamental, especialmente quando a gente está falando de empresas que já estão em bolsa, por exemplo. Porque aí eu tenho que trazer um outro conteúdo para o meu aprendizado aqui, para o meu entendimento, que são as questões de governança corporativa. E aí, tem stakeholders, tem acionistas, tem o conselho, qual é o meu papel ali, tem auditoria, a auditoria vai vir para o jurídico perguntar o quê, o que eu tenho que ter na ponta da língua, o que tem que... Como funciona isso, né? Porque está completamente ligado ao trabalho do jurídico entender a governança, porque você vai parar lá num compliance que uma coisa decorre da outra, que decorre da outra, que decorre da outra, e o jurídico está no centro ou junto, eu não sei exatamente a posição, mas temos que ter um conhecimento muito avançado com relação a isso. Então, dito isso, e nós, advogados, que fomos formados para ser operacionais, ou seja, um homem e uma tarefa, um homem e uma pessoa, né? Uma mulher, um homem, uma tarefa. Eu com a minha petição, eu com a minha audiência, eu com o meu contrato e o mundo que caia do meu lado, mas eu estou aqui focado na minha coisa, nessa uma coisa. Eu gosto de fazer uma comparação de visão de gestão, vamos chamar assim, usando o Google Maps. Todo mundo já entrou no Google Maps para procurar alguma coisa, um endereço, uma cidade, passear em algum lugar do mundo, e ele tem aquela questão do zoom, que você pode afundar totalmente, ver a rua, ver o cruzamento, ver a loja, e você puxa ele totalmente e você vê o planeta, né? Então, se a gente fosse fazer uma comparação grosseira aqui do que a gente enxerga como operacionais que somos ou que fomos treinados, é como se a gente desse zoom profundo no Google Maps e a gente enxerga a rua, a gente enxerga o cruzamento, a gente enxerga a loja que tem ali do outro lado e nada mais. Se eu tenho responsabilidades que vão além do cuidado da rua, então, quando a gente começa a crescer na nossa carreira e entender que existem coisas conectadas, que eu preciso comparar coisas comparáveis, que eu tenho que fazer esse trabalho de gestão, que é isso, né? Para que indicador? Não é para colecionar número, é para eu subir num balão lá no meu Google Maps, imaginando que eu sou um prefeito de uma cidade e começar a comparar coisas comparáveis, ou seja, como é que está o saneamento em relação ao bairro A, o B e o C. É isso que, como advogados que pensam em gestão, a gente precisa aprender a fazer, perder esse medo de altura, subir um pouquinho e começar a comparar. Como é que está o meu núcleo trabalhista? Como é que está o meu núcleo civil? Como é que está o tributário? Como é que estão nossas quantidades? Como é que estão nossos resultados? Como é que eu comparo coisas comparáveis? Guardando todas as características específicas de cada núcleo, de cada área, de cada jeito de fazer, mas isso eu não quero saber quando eu estou no nível tático. Eu vou saber do detalhe quando eu estou lá no chão, quando eu estou no zoom máximo, que ali naquele momento
eu tenho que peticionar sim, eu tenho que fazer a melhor audiência, eu tenho que olhar para o contrato com olhos de quem busca todos os problemas do mundo, né? Mas para a gestão eu preciso subir. E um advogado que tem essa capacidade de enxergar de uma altitude além, ele começa a ver outras coisas, a correlação do RH com o trabalhista, a correlação do comercial com as questões de consumidor, a correlação do financeiro com o tributário, os problemas que nós temos, o que eu começo a enxergar além, de simplesmente enxergar o que está na minha frente em forma de peça de, enfim, de sustentação oral e o que quer que seja, tá? E se eu subir um pouco mais, se eu pegar carona numa nave qualquer aí, num foguete, e conseguir enxergar além ainda, é aí que eu começo a entender o peso estratégico, que eu sou mais... Gente, agora o sino aqui de casa, bem que cidade do interior, vai tocar, tá? Já está tocando. Então, assim, é o sino da igreja. Então, assim, quando a gente sai da estratosfera, do nosso pequeno mundo... Vocês estão me ouvindo bem ou o sino está horrorizando aqui? E ele vai longe aqui, porque deu o quê? 7 horas, vai tocar o mundo. Então, quando a gente sai dessa estratosfera e começa a compreender que, primeiro, a gente é parte de um organismo muito grande, né? A gente olha para o planeta Terra e sabe que tem mar, que tem rua, que tem jardim, mas o grande objetivo não é o jardim, é o todo. Quando a gente sai dessa estratosfera da nossa rotina, do dia a dia, a gente começa a enxergar uma empresa diferente. E é aí que a mágica talvez aconteça, que de advogados a gente se transforma em alguém que realmente quer que aquela empresa, mais do que qualquer coisa, seja muito bem sucedida. E aí eu sou parte daquilo, e aquilo me leva para pensar de um jeito além daquele técnico que eu fui treinado e que eu enxergava só o meu quadrado ali, só minha baiazinha, meus prazinhos. Isso é uma visão muito pequena quando a gente pensa em visão além do jurídico, além daquilo que a gente foi treinado para fazer. Tá? Então, isso é muito importante e eu creio que isso é um soft skill importante. Muita gente fala de soft skill, eu tenho que trabalhar bem com o coleguinha. Claro que tem que trabalhar bem com o coleguinha, isso é importante. Mas eu estou pensando lá na frente, nos porquês que a gente está aqui trabalhando bem com o coleguinha. A gente precisa entender o nosso papel além do simplesmente colocar em prática o nosso conteúdo jurídico. E, obviamente, tendo esse conteúdo de visão e de enxergar além das coisas, a gente tem que compreender que a atuação jurídica ela vai muito longe. Ela começa numa estratégica onde eu tenho que fazer um papel de business partner dos meus clientes internos, da minha direção, eu tenho que estar do lado, eu tenho que pensar junto, ajudar, né? Fazer as perguntas, entender, acatar, muitas vezes, não tendo a visão, acreditar, né, no tino do empreendedor que está à frente da empresa, enfim. Eu tenho, logicamente, a atuação contenciosa, judicial, administrativa, ativa, passiva, enfim, tem de tudo. Eu tenho uma atuação muito importante, que é a negocial, então, tanto em assessoramento de contratações, a participação em solução consensual de litígios, a elaboração de contratos, a análise, enfim, isso tudo está dentro desse âmbito negocial. Depois, eu ainda tenho um papel fundamental de uma atuação preventiva dentro da empresa. Eu quero que ela tenha menos problemas, não mais problemas, né? Então, às vezes ela é espontânea, às vezes a gente vai ter que provocar isso. Aí é bom a gente ter números, né, dentro do nosso jurídico e indicadores para saber, olha, por que a gente está perdendo tanto esse tipo de causa aqui. Aí a gente vai na origem, às vezes tem um treinamento que eu posso dar para uma equipe X para falar, gente, vocês não estão pegando a assinatura do consumidor quando ele vem fazer alguma coisa aqui. Vocês estão
a gente não está conseguindo provar porque está faltando processo. Então, a gente tem como interferir na vida da empresa, prevenindo. Depois, eu tenho uma atuação fortíssima, que é a consultiva. Nós somos consultados o tempo todo e a gente tem que saber nossos limites, prerrogativas, entender que o diretor de RH ele não perde o poder de decisão dele quando ele passa uma pergunta para o jurídico. O jurídico ele é consultivo. Ainda quem vai ter que decidir se concordando ou não concordando com a gente é ele. E isso tem que estar claro, porque é comum, né? Leva para o jurídico lá o que eles opinarem, aí se der errado, a gente bota a culpa no jurídico e está tudo certo, né? Então, não. Muita calma nessa hora. A gente tem que guardar as responsabilidades onde elas existem. E aí, obviamente, como uma última função importante, atuar no controle. Então, o jurídico, não importa se ele trabalha com todos os escritórios terceirizados e um jurídico enxuto, ele precisa ter controle dos processos que estão ativos, dos contratos que estão ativos, dos documentos, se ele cuidar principalmente de documento societário da empresa, de registros e tudo mais, os dados financeiros, os dados imobiliários, se tiver também essa responsabilidade debaixo da nossa asa, cuidar do orçamento, que é super importante. Então, tudo isso, tem muita coisa aqui que a gente não recebeu da faculdade, como fazer, como lidar, etc. Por isso que eu tenho que trazer para um profissional que está dentro da advocacia corporativa outros conteúdos, uma visão mais aberta em relação a buscar informações que vão além daquela que a gente está acostumada aí, né? E para quem trabalha para departamentos jurídicos, para empresas do lado de fora, não pode ser também alheio a algumas informações como essas que eu passei. Tem que entender o contexto, até para ser um parceiro real da equipe do jurídico e a gente formar um grande time, o time de dentro com o time de fora. Na verdade, a gente só está em lugares diferentes, mas a gente atua com a mesma finalidade, só distribuindo ali funções diferentes com base na necessidade, na estratégia do jurídico, nos volumes que a gente tem e tudo mais. Tá? Então, quando a gente busca, dentro de um jurídico, uma sustentabilidade, que esse que é o grande lance da coisa, né? A gente ter uma sustentabilidade de existência. Quanto mais eu estiver ali com esse pensamento de longo prazo, desenvolvendo um propósito da existência do jurídico com base nessas questões que eu falei anteriormente, alinhadíssimo com o planejamento estratégico da empresa, gerando resultados positivos para a companhia e fazendo isso sem gerar impacto negativo, seja para a nossa equipe interna, seja para clientes internos, clientes da própria empresa, parceiros, governo e etc., aí eu acho que eu cheguei naquilo que seria o grande objetivo da nossa existência, o grande objetivo dessa sustentabilidade, e eu acredito que é assim que a gente aprofunda ainda mais o papel estratégico de um departamento jurídico, né? Que a gente não se contente só a ficar respondendo coisas na passividade ou respondendo a processo, enfim, tá? Enfim, super importante isso. Uma forma que eu gosto muito da gente, para a gente organizar algumas ideias, pensando em uma visão um pouco mais macro aí, e principalmente se tiver aqui diretores jurídicos ou quem está no comando do departamento, é pensar que a gente tem 3 inter-relações muito fortes que a gente tem que trabalhar continuamente nos nossos planejamentos. A primeira é a gestão interna. Então, o que essa gestão interna vai ter que pensar? Quem é a nossa equipe jurídica, de apoio, paralegais, estagiários, quantidades, o que a gente precisa, etc. Depois, sistemas. Como é que a gente controla processos? Como é que a gente controla consultas, né, que fazem a nós? Será que vai tudo para o e-mail, vai para o WhatsApp, vai para
Vai por onde? Como que a gente controla isso? Porque eu preciso chegar no final de um ano e dizer, olha, o nosso jurídico respondeu a 1.835 consultas e os clientes internos que mais nos demandaram foram esses, né? Então, eu preciso de controles, eu preciso aprimorar via sistema a comunicação interna do nosso jurídico. Às vezes, a gente está falando de jurídicos que estão descentralizados, nem todo mundo está dentro da empresa, no mesmo escritório, vamos chamar assim. Dependendo da empresa, tem um lá no interior, o outro lá. Então, a gente precisa trabalhar essa questão da comunicação. A gente precisa pensar na produção, né? Como é que funcionam os fluxos de trabalho. Lembra sempre que é uma equipe só, a equipe do jurídico e a equipe dos escritórios. Como é que eu trabalho o fluxo? Quando eu envolvo quem não está dentro. E como que eu conecto esses fluxos para o sistema que eu tenho, para a eficiência que eu quero dar, para a padronização que eu quero dar, com equipes que não estão debaixo dos meus olhos o tempo todo, que tem gente lá, enfim, sendo administrada de jeitos diferentes também, porque cada escritório vai ter o seu jeito. Enfim, então são coisas, né, que a gente tem que trazer. Metas de produção, então sempre começar o ano com essa visão de o que a gente vai buscar aí, volume de acordo, o que a gente tem que se livrar, que peso que não faz sentido quando a gente fala de processo, principalmente, né? E cuidar, dentro dessa gestão interna, dos indicadores. Nós precisamos a gente tem que se enxergar como um piloto que tem que tomar decisões rápidas, acontece muita coisa dentro de um jurídico, no dia a dia, né? Incêndios atrás de incêndios, coisas atrás de coisas, e nós precisamos ter na nossa mão aí controles de processo, de consultivo, de performance, de ranking, de parceiros e tudo mais. Então, essas são as preocupações da primeira inter-relação ali, que é a gestão interna, que está no nosso comando total ali fazer isso. Segunda inter-relação é com o cliente interno, deixando sempre muito claro qual é o papel do jurídico, como que eu integro as pessoas, como é que eu faço um estagiário do meu escritório, do meu jurídico, se conectar com alguém de um departamento X, como que eu faço essa integração, a distribuição de responsabilidade, como eu falei, até onde vai a responsabilidade do diretor e aonde começa a do jurídico, e vice-versa, né? A compreensão de prerrogativas, para não ter essa coisa de, olha, se o jurídico falou isso e se der errado aquele negócio, eu não tenho nada a ver com isso, cobra deles lá. O fluxo de informações, então, e aí? As pessoas da empresa solicitam consultas, pareceres, etc., via como que é o prazo disso, que tipo de comando a gente dá nesse sentido, né? E, obviamente, um cuidado com compliance, porque a gente tem a responsabilidade de fazer a coisa rodar certinho, sem travar, mas sem deixar a coisa solta demais também, porque dependendo do empreendedor, ele vai fazendo, né, gente? E a gente tem que falar assim, sai correndo atrás para não botar a assinatura em lugar errado e essas coisas do gênero. Enfim, não deixar de pegar um documento e por aí vai. Então, é nossa obrigação, ou eu atrairia para nós a responsabilidade de esclarecer isso para os nossos clientes internos. Eles não têm a responsabilidade de saber qual é o nosso papel. Os limites, como que a gente vai fazer a relação realmente fluir, o que a gente pode dar para os nossos clientes internos em termos de conteúdo jurídico que possa ajudar as pessoas ali. Olha, quando você fizer um contrato, será que tem uma intranet que todo mundo acessa? Será que tem um cantinho ali que a gente pode colocar alguma notícia jurídica, alguma coisa que aproxime a nossa existência e a gente não fique lá encastelado, né? Todo mundo com medo de chegar perto do jurídico, porque esse pessoal de gravata, não sei, por isso que resolveram tirar as gravatas, né? Vamos fazer um rapport, vamos começar a ficar um pouco mais iguais, somos executivos dentro de uma empresa, cada um com seus conhecimentos e está tudo certo. Então, esse terceiro pilar, ele é fundamental
e a gente precisa cada vez mais aprimorar essa relação, para termos aliados dentro da empresa e não pessoas que não querem ver a gente na frente, né, por algum motivo. E aí, a terceira inter-relação que a gente precisa cuidar nos nossos planejamentos é a relação com os escritórios externos, entendendo que o in-house, o advogado corporativo, ele é aquela pessoa que conhece o negócio, ele tem que ir para o chão de fábrica, ele tem que conhecer a cultura empresarial onde a empresa está imersa, ele tem que promover e solucionar, né, os problemas que acontecem no dia a dia. E essa operação do in-house é especificamente, ou deveria ser especificamente no core business. Então, quanto mais eu conheço do negócio, mais eu consigo pensar e trazer o conteúdo jurídico para o core business da empresa. E do lado de fora, claro que tem N possibilidades aí quando a gente está falando de estratégia de uso de parceiros e escritórios externos, vai depender muito de volume de trabalho, do tipo de empresa, etc. Mas o que se pretende aí numa contratação de um parceiro é complementariedade em assuntos de alta especialização. Então, nós não precisamos ser experts em tributário, a gente não precisa ser criminalistas, não, nós precisamos entender o direito como um todo e como que ele se conecta e sermos especialistas na empresa. Agora, do lado de fora, quando eu preciso de um parecer, e aí é de alguém que estuda só aquilo, aí eu vou buscar um advogado externo. Ou então num apoio transitório, uma migração de alguma coisa, ou, enfim, alguma situação que a empresa está passando que eu preciso de parceiro para me ajudar, ou ainda no contencioso de volume que está mudando, né? Que com todas as lautechs e inteligências artificiais aí, tem empresas investindo pesadamente em reduzir a necessidade de escritórios de advocacia, trazendo aí a solução para problemas de baixa complexidade e de baixo risco via tecnologia. Ou as ODRs com acordos aí que podem ser feitos dentro da empresa sem passar por nenhum lugar, facilitando aí a comunicação entre o consumidor da empresa e a própria empresa. Então, isso vai tirando a necessidade, muitas vezes, ou vai deixando para os escritórios externos conteúdo exatamente necessário, né? Coisa que realmente precisa de um advogado para atuar em alguma situação específica, etc., porque o que é volume já se percebeu com o avançar das horas que muitas coisas a gente consegue fazer isso via robô, via várias coisas, né? Quanto mais evoluir isso, mais a gente vai ficar com, vamos chamar assim, um filé mignon intelectual, que aí eu preciso de gente capacitada para lidar com problemas bem específicos, né? Então, essa relação ela é muito importante de ser cuidada, porque a empresa está aqui, o jurídico está aqui, entendendo a cultura. E aí, gente, assim, vou falar como quem já foi de jurídico. A gente tatua no peito a logomarca da empresa que a gente faz parte. É um amor surreal que a gente defende, que aquilo lá, que ninguém admite, que ninguém fale mal, a gente fica bravo. É isso, né? Quem está do lado de fora, dentro de um escritório, não tem essa mesma relação. Só que, como eu falei, somos mesmo time. E a representação junto a judiciário, a players aí diversos, precisa trazer a mesma carga de imagem dessa empresa. Então, a gente tem que ter esses cuidados aí na hora de escolher os parceiros, porque eles vão estar falando por nós. Somos time da mesma empresa, né? Time jurídico da mesma empresa. E aí, já fechando aqui, para a gente poder bater um papo, que eu acho que esse assunto ele é legal quando a gente discute, alguns desafios do advogado corporativo, aqui para fechar a nossa fala, né? Primeiro, já foi dito aqui, acho que a Fabiana comentou, a questão da adaptação. Vivemos até 2015, 2016, o tal do mundo VUCA. Volátil, incerto, complexo, ambíguo, e a gente que lute para entender que mundo é esse e como que a gente se adapta a isso.
Com pandemia, etc., uma coisa que viria só daqui a alguns anos, em condições normais de temperatura e pressão, acelera e a gente é apresentado para o tal do mundo bunny, frágil, eu nem sei qual que, não linear, incompreensível, enfim, tá? Então, soma essas sopinhas de letrinhas aí, e a gente está diante de uma situação onde não temos muita alternativa se não chamar Darwin para a sala. Bora adaptar, porque o mundo é dos mais fortes. Lamento, mas quem não tiver condição vai ficar para trás. E a corrida ela é muito dura. E a gente tem que entender isso, e a gente não pode permitir que as fragilidades superem a nossa capacidade de resiliência, de adaptação, de aprendizagem, né? Só pensem aí em vocês um ano atrás. Quanto de coisa a gente não se dispôs a aprender nesse ano de pandemia? E o sino toca de novo. É uma beleza. É uma maravilha. Enfim, eles devem ter missa aí chegando. Mas, enfim. Então, a gente precisa compreender que um dos principais desafios é a minha capacidade de adaptação. Eu tenho que ser rápido nisso. Considerando que somos humanos, estamos aí há milhares e milhares de anos no planeta, então esse é um chip que já veio instalado no nosso HD de fábrica. Então, a gente não pode duvidar da nossa capacidade de adaptação. Depois, a responsabilidade continua sendo nossa, da nossa carreira, e cada vez mais. Então, eu tenho que aprender, sim. Se tem um sistema novo sendo implantado, eu preciso aprender, sim. Se eu tenho que aprender inglês porque a minha empresa está sendo comprada, eu tenho que aprender, sim, porque, claro, isso tudo faz parte da minha responsabilidade para a minha permanência. O que a gente está buscando aqui é a nossa sobrevivência onde nós estamos e o nosso desenvolvimento e crescimento dentro dessa carreira. Só que essas coisas não acontecem porque a gente tem olho azul. Isso acontece pelos resultados que a gente dá. Então, a gente precisa estar o tempo todo, não importa a idade, buscando, buscando e buscando. Entender muito bem o negócio da empresa é uma outra soft skill fundamental. Ler sobre o negócio é importante, conviver com pessoas do negócio é importante. Isso vai trazendo um conteúdo de vocabulário mesmo, que não faz parte do nosso treinado, mas que a gente precisa. Eu preciso entender dos jargões. Senão eu vou ficar meio alheio numa reunião onde só eu seja o advogado. Com uma cara de paisagem, sem compreender o que está sendo dito, e isso é sério. Não posso deixar que isso aconteça. Enfim, eu tenho que... Aí tem aquelas tradicionais, né, gente? Trabalhar bem em equipe, liderança, isso é tão chover no molhado que não faz sentido a gente falar disso, porque isso já é quase que uma obrigação da nossa parte entender que a gente não trabalha sozinhos. Nós não trabalhamos sozinhos. E, para isso, eu preciso desenvolver capacidade de relação interpessoal, entender o outro, baixar a nossa bola quando a gente está falando de egos, sabe? A gente precisa ser mais simples nesse aspecto. É isso que vai facilitar a nossa interação, a nossa comunicação e todos esses soft skills que estão atrelados aí no relacionamento com outras pessoas, seja da nossa equipe, seja com o cliente interno, seja com os escritórios externos, seja com o judiciário, com o consumidor da própria empresa, que a gente vai ter contato em algum momento, tá? Então, isso é muito importante. Então, com isso, eu fecho trazendo uma visão de busca contínua pela excelência. A gente precisa pensar que desde o micro, uma coisa pequena, uma reunião que eu vou fazer, uma petição que eu vou fazer, pequeno no sentido de quando a gente coloca na proporção, né? Tudo é importante, mas no seu momento. Eu preciso agir com excelência desde a minha atuação operacional, eu preciso agir com excelência quando eu estiver numa posição de gestão,
e aí eu tenho que aprender, sim, e buscar agregar valor à minha empresa, tendo essa visão mais macro, e eu preciso agregar valor aprendendo a pensar estrategicamente. Isso é uma questão de excelência também nossa como profissionais. Se eu não aprendo a pensar estrategicamente, eu vou viver a estratégia de outra pessoa. E talvez a gente não queira isso. Mas se a gente quiser, tá tudo bem. Mas se a gente não quiser, a gente vai precisar aprender a enxergar mais longe, coisa que também não somos treinados, porque a gente está muito atrelado à nossa agenda da semana que vem. E aí é muito difícil no mundo VUCA, BANI, enfim, qualquer letrinha que a gente queira colocar aí, enxergar. E aí, como é que o mundo vai estar daqui 10 anos? Como é que a nossa empresa vai estar daqui 10 anos? Como é que o nosso jurídico vai estar daqui 10 anos? Como eu vou estar profissionalmente daqui 10 anos? Não sei. A Fábio falou assim, você vai dar as diretrizes? Vou não, porque depende de muitas situações e a gente tem que começar a fazer as perguntas certas e não aceitar nada como resposta. A gente vai precisar ousar, arriscar. Não tem como a gente ser advogado nesse tempo de hoje querendo uma estabilidade, porque isso não existe. O que existe é um mundo em fricção completa e eu tendo que me equilibrar aí diante das coisas que eu tenho para fazer e lutando por aquilo que eu tenho que lutar e fazendo uma bela trajetória, deixando marcas, não cicatrizes, né? Para que a gente possa ir subindo cada degrau aí no seu tempo e fazendo um pouco de cada dia. Então, era isso que eu queria deixar para vocês. Eu acho que a gente tem muito o que discutir aqui sobre esse assunto, ele não tem fim, né? Mas é isso. Eu espero que nesses poucos minutos aqui a gente tenha conseguido falar um pouco mais sobre temas que são tão grandiosos, né? Muito obrigada.